na seleção como staff há quanto tempo? Cara, desde dos Jogos Olímpicos de 2016, né? Desde o Rio. Então, me diz você, o que você acredita que seja hoje o empecilho para que a gente não tenha o judô no circuito universitário? Na verdade, por que nenhum esporte? Eu falo do judô porque talvez na luta ele seja o suprassumo da audiência. Você já pensou se essas pessoas que você está falando comigo aqui, que já viajaram como você, mais de 30 países, tivessem um pedaço de, por exemplo, vagas universitárias reservadas para que, tanto em privadas quanto em federais, para que essas pessoas começassem a se incentivar a lutar judô para poder ter uma vaga numa universidade, numa PUC, numa... Como é nos Estados Unidos, Como né? é nos Estados Unidos. Imagina que lá tem a NCAA, que você tem judô, você tem wrestling, você tem basquete, você tem atletismo. Cara, por que isso não existe aqui, brother? Na sua opinião, você que é staff... Eu acho que é cultural, né, cara? O Brasil, ele nunca incentivou isso, né? O esporte nas universidades não é algo importante. Quando se fala em esporte nas universidades, tu pensa, o cara tá cursando educação física. É verdade. Né? Tá rindo pra não chorar, né? Então, tipo assim, é cultural no Brasil isso. Não tem como a gente mudar algo que já foi. Agora, tu vai falar dos Estados Unidos. Não tem como mudar. Só a gente insistir, cobrar, mas talvez nós estejamos vivos para ver isso, talvez né? não vejamos. Então, Perfeito. tipo... Porque nos Estados Unidos, tu vê, tava conversando isso com o Flávio ontem, cara. A gente foi jantar e é exatamente isso que tu me perguntou. A gente tava conversando com o Flávio, falou, ele tava dando um seminário nos Estados Unidos agora. E tava até o Duda junto, que morou lá e voltou pra cá agora. E ele falou assim, cara, o wrestling nas faculdades... Os caras, eles lutam pra ser o fodão da faculdade. Sim, o All-American, o cara quer ser, irmão. Aí ele ganha um agasalho, cara, que tem a primeira letra da faculdade aqui no peito. Sim. E o cara, aquilo ali faz com que ele tenha... Ele é o popular. Ele é o popular. Os caras, eles querem... Então lá é cultura isso, entendeu? Então, tipo... E os caras, eles... através do esporte, sabem que podem ficar muito famosos, né? Sim. E aqui, como é que eu vou te explicar? O esporte no Brasil, ele não é visto dessa maneira, né, cara? Não. Então, o Brasil é meio roça com relação a isso, né? O brasileiro, ele acha que o cara que é, tipo... tu fala assim... Não tá trabalhando. Cara, pergunta, qual é que é a tua profissão? O cara fala assim, eu sou atleta. Tá, mas tu trabalha com o quê? Então, pô, cara, eu sou atleta, Caralho, cara. Eu sabia que você ia falar isso antes de tu falar. Tu entendeu? Claro. Então, tipo... No Brasil, tu tem uma profissão tradicional ou tu não tá trabalhando. Tu não tá trabalhando. Tu faz o quê? E isso é muito forte culturalmente, irmão. Muito forte. Cara, no Brasil... Porque hoje eu ainda não trabalho só com a internet. Sim. Mas o cara que trabalha só com a internet, eu vejo vários falar que ele mesmo tem a sensação de não estar trabalhando. Que loucura, né? Porque foi acostumado que trabalhar é fazer isso. Sacou? Aí você tá falando que culturalmente a gente não abraça o esporte e eu acho que é só falta de vontade para fazer um circuito universitário mesmo. Claro. Porque, cara, as vantagens seriam infinitas. Ia ter muito mais gente querendo fazer faculdade, por exemplo. Irmão. Cara, quando você fala da cultura, você acompanha MMA ou não? Sim, acompanha tudo. Pô, então... Tu vê que os caras que são All-American, que lutam MMA, vários deles têm aquela tatuagem. Sim. Os caras tatuam. Porque pra eles é um orgulho, cara. Orgulho. É que nem o atleta olímpico tatua os aros olímpicos. Você vê, cara, você sabe, e o cara é o American, porque ele tem aquela tatuagemzinha azul e vermelha tatuada no corpo dele, o cara marca o corpo dele, porque ele falou, meu irmão, eu sou o melhor entre os americanos de uma determinada categoria. É verdade. Isso é do caralho, bicho. Isso é cultura. Cultura é aquilo que o funcionário faz quando não tem ninguém vendo. E aí, quando a gente sai... A gente tem muita cultura de mundo corporativo no Brasil, mas do esporte é abandonada. Abandonada. O Brasil, cara, tá engatinhando ainda nisso, né? Então, a gente vê alguns eventos assim... Por exemplo, o judô, cara... Eu acompanho mais ali judô e jiu-jitsu, né? Sim. O jiu-jitsu a gente não pode... Porque o jiu-jitsu ele anda sozinho, né? O jiu-jitsu no Brasil anda por si só, né? Sim. Então, como não é um esporte olímpico,
o jiu-jitsu, como ele não é o esporte olímpico, ele não precisa ter uma regra específica do que se pode e não se pode fazer. Tanto é que a gente está vendo competições com regras diferentes o tempo inteiro acontecendo, eventos esporádicos que pagam isso, luta de casada, luta de 20 minutos até a finalização. Jiu-jitsu luta com tapa na cara agora. Então, tipo, o jiu-jitsu ele caminha sozinho, eu digo assim. Verdade. Tu não consegue fazer isso no judô, porque o judô é um esporte olímpico. O Isso judô é bom. tem uma federação que é a Federação Internacional e as confederações que são que respondem à Federação Internacional. Então, tipo, não adianta a Confederação Brasileira criar algo que a Federação Internacional não aprova. Não vai adiantar, não vai existir. Perfeito. Então, o judô é aquilo. O judô ele tem aquele método de acontecer as competições e os caras traçam e fazem, entendeu? Padrão Big Mac. O judô aqui é o judô na Tunísia. Exatamente. O judô é universal. O judô é a mesma coisa em todos os lugares, entendeu? Irado. E o jiu-jitsu, que nem eu falei, ele caminha sozinho. O jiu-jitsu é algo que, tipo, daqui a pouco o cara fala, tá, tu vai lutar o campeonato, mas qual evento? O cara tem que saber que evento né? Pra saber qual regra. Por exemplo, a regra de Abu Dhabi é totalmente diferente da regra da CBJJ, né? Da IBJJF. É 6 minutos, não existe vantagem. Né? O que é vantagem seria um ponto na... Sim. Então, tu tem que entender a regra pra tu saber qual competição que tu tá assistindo ali, né? Então, isso faz com que não possa virar olímpico, né? Porque para ser olímpico tem que ter uma regra, não pode ter várias regras, né? Quando me perguntam, tu acha que o jiu-jitsu vai virar olímpico? Eu falo, não, cara. Esquece. Difícil. Eu acho que nunca vai ser olímpico, eu acho que nunca vai ser mainstream. Sempre vai ser pro torcedor raiz de jiu-jitsu. Ponto. Você nunca vai ver uma televisão aberta interessada em passar. Esquece. Nunca, porque é muito complicado de entender o que está acontecendo. Muito longo, retém pouco. O judô já não é uma coisa, quem não pratica judô já não é atraente tu olhar, porque se tu for ver, claro, a gente entende, né? Tu tá vendo a luta ali, tu sabe o que tá acontecendo. Então o cara que, digamos, o leigo que vai assistir uma competição de judô, ele não entende o que tá acontecendo, porque é dois caras se puxando pelo kimono, o árbitro mandando parar o tempo inteiro. Mas acredita que eu hoje já penso que o judô é mais fácil de entender do que qualquer outra luta? Eu acho que um cara hoje entende mais vendo judô do que vendo um boxe. Porque no boxe você vê às vezes o cara falando, caralho, quem ganhou? Mas só que o boxe, cara, é algo natural do ser humano, porque todo mundo acha que sabe dar soco. Isso, e nem sempre o resultado é aquele que você acha que foi. Exatamente. No judô tomou um impom, um abraço. E o boxe, assim como qualquer arte marcial de trocação, o cara que o leigo, ele tá ali, ele quer ver alguém cair. Ele quer ver alguém cair. Ele quer ver alguém tomar um nocaute, então ele não interessa se o que tá acontecendo, ele fica vendo pra ver. Ele quer ver um soco entrar. Ele quer ver um soco entrar. E o judô, verdade. O cara não entende. Tipo assim, por mais ele fala assim, pô, mas tem dois caras se puxando. Por que ele parou de atacar? Por que ele parou? O árbitro mandou parar porque fato. É mais complicado. Então, tipo... judô e jiu-jitsu, cara... Apesar de serem muito, muito parecidos, cara, tem uma diferença enorme, assim. Então...